Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Qual o número de mol de oxigênio que reage com 48 mol de hidrogênio? Bom, se a gente está falando de uma reação entre o gás oxigênio e o gás hidrogênio, a gente está falando sobre a reação que faz a produção de água. Então, vou até colocar essa equação química aqui, ó. H2 mais O2 vai produzir H2O. Para que essa equação esteja balanceada, a gente precisa fazer com que a quantidade de átomos de hidrogênios e oxigênios antes dessa setinha seja igual à quantidade de átomos que nós temos depois da setinha, tá bom? Antes da seta, a gente diz que temos o lado onde estão os reagentes. Os reagentes, eles reagem entre si, eles vão entrar em contato com o outro, vão se juntar, tá? Para formarem aí os produtos. No nosso caso aqui, produto que é a água. Do lado esquerdo, então, dessa setinha, a gente tem o lado dos reagentes, do lado direito, o lado dos produtos. Como dizia Lavoisier, né? Na natureza, nada se destrói, né? Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma, né? Então, o que isso significa? Significa que a quantidade de átomos que você tinha, a quantidade de matéria que você tinha antes e depois de uma reação, ela é a mesma. A única coisa que muda é um rearranjo nessas moléculas. Os átomos, eles vão continuar ali. Então, tipo assim, se você tinha 2 átomos de hidrogênios antes da setinha, depois da setinha tem que ter 2 átomos de hidrogênio. Se tinha 2 de oxigênios antes da setinha, depois da setinha, que é depois da reação, tem que ter 2. Só que aqui não tem nada. Quando não tem nada, significa que aparece apenas um átomo de oxigênio. Opa, tem um erro aí então, professor. Porque deveria ter um 2 aqui, mas não tem 2 aí. O que a gente faz nesse caso? Nesse caso, você vai ter que consertar os coeficientes estequiométricos, que são números que a gente coloca aqui na frente, ó, das moléculas. Uma molécula de hidrogênio, você vai fazer assim, ó, 1 vezes 2. Tem quantos átomos de hidrogênios? De hidrogênios tem 2. Uma molécula de oxigênio, 1 vezes 2. Tem quantos átomos de oxigênios? Tem 2. Uma molécula de água tem 1 vezes 2, vai ter 2 átomos de hidrogênios. E de oxigênios, 1 vezes 1, tem 1 átomo de oxigênio. Para que você deixe, né, as quantidades de átomos iguais, você vai precisar aumentar essa quantidade de oxigênios aqui. Mas você não pode mexer nesse número 1 aqui, tá? Você não pode mexer nisso. Você não mexe na estrutura da molécula. O que você pode fazer aqui é aumentar o coeficiente estequiométrico, que é a quantidade de moléculas. Você pode dizer que em 2 moléculas de água, você vai ter 2 multiplicado por 1, você vai ter 2 oxigênios. E observe que você igualou a quantidade de oxigênios. No entanto, 2 multiplicado por 2, você aumentou a quantidade de hidrogênios aqui e desbalanceou a quantidade de hidrogênios. E agora? Agora você volta para o lado dos reagentes e aumenta a quantidade de moléculas de hidrogênios. Se não tinha uma, você vai tirar essa uma molécula daqui e vai colocar 2. Porque 2 vezes 2 são 4 hidrogênios. E agora você tem a equação totalmente balanceada. Você entendeu? Você tem, ó, 4 hidrogênios, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 1 é 2 oxigênios, 1 vezes 2 são 2 oxigênios. Se a quantidade de átomos antes e depois da seta estão iguais, a equação química está balanceada. E é isso que você precisa fazer sempre que você for fazer um cálculo químico que você precisa da equação balanceada, tá? Então aqui, ó, a gente vai fazer a interpretação dessa equação química. Se eu tiver 2 moléculas de hidrogênio reagindo com uma molécula de oxigênio, a gente vai produzir 2 moléculas de H2O1. Quando o índice é 1, você não precisa colocar, tá? Você não precisa colocar ele. Você vai entender que aqui existe o número 1 implícito,
ok? Agora, olha só o que significa também. Você também poderia dizer que você tem aqui 2 mols de hidrogênio reagindo com 1 mol de oxigênio e produzindo 2 mols de H2O. Coeficiente estequiométrico pode ser interpretado como sendo número de moléculas ou como sendo número de mols também. Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Qual o número de mols de oxigênio que reage com 48 mols de hidrogênio? Pessoal, se eu tenho 2 mols de hidrogênio, como está dizendo aqui, ó, se eu tiver 2 mols de H2, eu vou reagir com quantos mols de oxigênio? Com 1 mol de oxigênio, de O2. Qual o número de mols de oxigênio? Ele está perguntando aqui, ó, qual o número de mols de oxigênio para reagir com 48 mols de hidrogênio? Para reagir com 48 mols de hidrogênio. Notem que daqui para cá, ó, eu tinha 2 mols de hidrogênio para reagir com 1 mol de oxigênio. O que eu fiz daqui para cá? Eu dividi por 2. Eu preciso de metade de mols de oxigênio para reagir, né, com o hidrogênio. Se eu tenho 2 mols de hidrogênio, eu preciso de 1 mol de oxigênio. Se eu tenho 48 mols de hidrogênio, né, aqui, qual que é a quantidade de oxigênio que eu vou precisar? Metade. Metade de 48 vai ser 24. Então, eu já sei o valor de x. Professor, mas e se eu não percebesse que é metade? Se eu não notasse que aqui é 2 e aqui é 1? Vamos supor que isso é metade, né, um do outro. Tem como eu resolver? Tem. Você faz uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. Você vai pegar o x e vai multiplicar pelo 2. Você vai pegar o 48 e multiplicar por 1. 48 vezes 1. X vezes 2 é igual a 2 vezes x. 48 vezes 1 é igual a 48. Para descobrir o valor de x, você pega o 2 que está multiplicando pelo x e passa dividindo para o outro lado da equação. Assim você vai ter que x é igual a 48 dividido por 2. Quanto que dá 48 dividido por 2? Vai dar 24. Então, a x é igual a 24. Como x era número de mols de oxigênio, você vai colocar aqui, ó, 24 mols de oxigênio, de O2. Belezinha? E pronto. Essa é a resposta da nossa questão. E nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outros exercícios de Química. Então, um forte abraço e tchau, tchau!